Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando essa aula aqui para ajudar vocês com relação aos roteiros de estudos. Eu vou fazer com vocês aqui o segundo roteiro que eu passei, que tem dois problemas. É o segundo roteiro do segundo bimestre. Tá? Estou usando aqui uns aplicativos onde fica meu rosto aparecendo aí nessa janelinha pequenininha e eu posso mexer à vontade no meu celular aqui, inclusive usar alguns programinhas aqui para escrever e vocês verem o que eu estou fazendo. E vou postar no meu canal no YouTube, abrir um canal só para colocar essas aulas de ajuda aí para vocês, tá ok? O canal tem meu nome, é Professor Carlos Quagliato, e eu estou colocando essas aulinhas aí. Vocês podem rever a aula lá também e vou deixar postado também no grupo, ok? Então aqui é a imagem do nosso grupo, Olimpíadas do Conhecimento, para a primeira e segunda série do ensino médio. Tá? Eu postei por último esse roteiro que é Olimpíadas do Conhecimento, né? A disciplina Olimpíadas do Conhecimento, está aqui. É legal que eu fui movendo aqui o meu rosto, né? E eu levo onde eu quero chamar a atenção. Vou abrir esse roteiro. Tem que abrir um documento PDF, abro por um leitor de PDF. É importante que vocês tenham isso no celular, o leitor de PDF, pois ele vai ser bastante utilizado. Está aqui. Olimpíadas do Conhecimento, primeiro e segundo ano, na verdade, primeira e segunda série, né? Segundo bimestre, segundo roteiro. Vamos lá. Do que se trata o assunto? O assunto é de funções, tá aqui, funções. Coloquei 3 links para ajudar vocês na resolução. Uma é uma aula gravada de resolução de exercícios, a outra são outras questões parecidas. E 2 probleminhas apenas. Né? Para tirar dúvida, está aqui meu WhatsApp pessoal. Primeiro problema, vamos até ele? Olha lá. Questão 1, já caiu a Olimpíada na prova do OBMEP 2010, na primeira fase do nível 3, que é o nível do ensino médio. Foi questão 8. Essa primeira fase são 20 questões, né? O que me diz? João vai de bicicleta ao encontro de sua namorada Maria. Para chegar na hora marcada, ele deve sair às 8 horas e pedalar 10 km por hora, a 10 km por hora. Ou sair às 9 horas e pedalar a 15 km por hora. A que horas é o encontro dos namorados? Bom, vamos lá. É um problema e para resolver o problema a gente tem que seguir 4 passos. Quais são esses 4 passos? Primeiro passo, ler, interpretar, entender o problema, né? Entender o que se quer e quais informações você tem para poder chegar no que se quer. Segundo passo é definir uma estratégia para resolver esse problema, né? Como é que a gente vai abordar esse problema? O que nós vamos usar? Esse é o segundo passo. Terceiro passo é executar essa estratégia, né? Fazer as contas, as relações, construir gráficos, esquemas, né? Então a gente tem que executar. E o quarto e último passo é verificar o resultado do problema, se chegou realmente no resultado esperado, se esse resultado é válido ou não, se ele precisa ser tratado, precisa mudar a unidade dele, ou se como ele está escrito já está bom. Vamos lá, no primeiro passo. Após a leitura, então eu acho que o fundamental é identificar a pergunta do problema, o que se quer resolver no problema. A pergunta está aqui, ó, no final, depois do ponto. A que horas que é o encontro dos namorados? A que horas é o encontro dos namorados? Então ele quer o horário que eles vão se encontrar. Para poder descobrir esse horário, ele dá duas situações possíveis. A primeira situação, sair às 8 horas, que deve ser 8 horas da manhã, e pedalar a 10 km por hora. O que é 10 km por hora? É a velocidade, né? 10 km em uma hora, é uma velocidade, é a rapidez com que ele se desloca. Ou sair às 9 horas, horário de saída, uma hora depois, né? E aí ele vai ter menos tempo para chegar e pedalar a 15 km por hora, uma velocidade mais alta, né? Uma velocidade que percorre 15 km em uma hora. Bom, então ele deu duas situações, com essas duas situações deve ser possível descobrir
o horário do encontro, né? Com uma situação só, eu acho que não seria possível não, mas com duas situações, acho que é possível sim. Para poder partir para a resolução do problema, a gente vai ter que escrever. E aí essa escrita, ela vai ter que obedecer algumas regras para a gente não se perder. O ideal aqui é usar as regras e as simbologias que se utiliza na física, para tempo, para velocidade, né? Nós sabemos que na física, a velocidade média, vou tentar escrever aqui então, né? Nós sabemos que na física, a velocidade média, ela é o deslocamento, que normalmente é simbolizado por ΔS, que é a variação de espaço, dividido pela variação de tempo, né? Pelo intervalo de tempo. O que é esse ΔS? É o deslocamento realizado do ponto de partida ao ponto de chegada. Quer dizer, é a posição final sua, esse S vem do inglês de space, que é de posição, menos a posição inicial. Imagina uma formiguinha caminhando em cima de uma régua. Ela vai da marcação de 2 centímetros até a marcação de 5 centímetros. A posição final é 5 centímetros, menos a posição inicial, que é 2 centímetros, quer dizer que ela percorreu 3 centímetros. Né? Da mesma forma, o intervalo de tempo, o ΔT, que é esse delta, uma letra do alfabeto grego, simbolizado pelo triângulo, que representa a variação, certo? Corresponde ao tempo final de chegada menos o tempo inicial, que a gente simboliza por T0. Ok? Bom, vamos lá. Para esta situação, o que aconteceu? Problema 1. Vamos lá. Nós temos um encontro. O encontro, ele representa uma condição importante para a física. O encontro se dá numa mesma posição. O encontro se dá no mesmo horário. Certo? Então, o encontro você tem, mesmo que você tenha duas situações, situação 1 ou situação 2, o encontro, ele me permite escrever que pela situação 1, que é indo a 10 km por hora, a posição final vai ser a mesma posição que se for pela situação 2, que é indo mais rápido a 15 km por hora. E eles têm que chegar, então o encontro ele tem posição e horário. Você marca o encontro com alguém, como é que você faz? Aí eu te encontro lá no Panelão às 3 horas da tarde. Então tem o lugar, que é comum para as duas pessoas, para as duas situações ou mais. E o horário também, o tempo que vai ser esse encontro vai ter que ser o mesmo. Senão, ele pode não acontecer. Você pode estar no mesmo lugar, mas não estar no mesmo horário. Ou pode os dois irem no mesmo horário, mas não ir para o mesmo lugar. Então o encontro ele tem essa condição. Olha lá. Nas duas situações, ele vai ter que fazer isso aqui. Né? Ter que estar na mesma posição final e ter que estar no mesmo horário final, nas duas situações. Maravilha. Vamos lá. Na leitura, nós vimos que o que ele deseja não é a posição, né? Qual é a distância,
a quantos metros ou a quantos quilômetros é o encontro da casa dele. Não, a pergunta é o horário do encontro. Então, a pergunta do problema, ela é importante e ela quer dizer sobre o horário do encontro. O horário. O tempo depois da jornada, depois ele pedalar de bicicleta, tempo final. É isso que ele quer no problema. Então essa é a pergunta. Vou colocar lá o sinal de interrogação para poder identificar essa pergunta. Beleza. E também, provavelmente, é um tempo em horas, né? Talvez seja em horas e minutos, mas tempo em horas. Para poder chegar nesse resultado, nós temos duas situações. Na primeira situação, ele vai ter o tempo de saída, o tempo inicial, né? O tempo inicial, que é 8 horas. E a velocidade que ele vai percorrer, que eu não sei se ele vai manter exatamente a mesma velocidade o tempo todo. Ele sai mais devagar, acelera, diminui, mas ele está querendo considerar a velocidade média desse deslocamento, que vai ser de 10 km por hora na primeira situação. A velocidade média da primeira situação, 10 km por hora. Essa canetinha de escrever aqui não é muito boa não, tá? Tenham paciência, eu estou tentando ter. Maravilha. Além disso, ele vai ter uma segunda situação. A segunda situação, ele vai sair com o tempo inicial da primeira situação aqui. Ele vai ter um tempo de início do deslocamento dele, na segunda situação, que vai ser às 9 horas. E a velocidade média, na segunda situação, que vai ser de 15 km por hora. Maravilha. Bom, e aí? Dá para descobrir o tempo final? Bom, dá sim. Se a gente levar em consideração duas coisas. Você tem tempo e velocidade, e essas duas grandezas, tempo e velocidade, se relacionam aqui, ó, na fórmula da velocidade média. Velocidade média é deslocamento, ΔS, sobre o tempo, ΔT. A gente vai usar essa relação aqui, certo? Considerando o encontro. O encontro onde a posição é a mesma, o tempo é o mesmo. Mas você tem velocidade e tempo. O deslocamento você não tem. Vamos usar essa fórmula colocando junto a velocidade do tempo e isolando o deslocamento. Vamos ver como. Vou escrever aqui. A velocidade média é deslocamento, ΔS, sobre tempo, intervalo de tempo, ΔT. Isso significa o quê? Eu vou isolar o ΔS. Está vendo aqui o ΔT? Ele não está dividindo o ΔS? Eu vou cancelar ele aqui e ele vai aparecer do outro lado sinal de igual, multiplicando a velocidade média. Lembra que eu cancelo, quando eu tenho um sinal de igual, uma relação de igualdade, se eu cancelo um elemento do lado, é pela operação inversa. Se eu cancelei um ΔT que está dividindo, é para um ΔS multiplicando. Então, desse lado, tem que aparecer um ΔT multiplicando também.
Vamos ver. Então vai ficar assim. Velocidade média vezes o tempo do deslocamento, o intervalo de tempo, é igual o deslocamento, que é a variação das posições, ΔS. Ok? Está aqui a fórmula. Maravilha. Então, eu vou usar o ΔS dessa forma. Também poderia escrever, se eu quisesse, né? Se velocidade média vezes tempo é igual a ΔS, também poderia escrever que ΔS é igual a velocidade média vezes o tempo. Não é isso? Bom, e aí? No encontro, lembra que nós temos? O encontro ele acontece numa mesma posição e no mesmo horário. Então, no encontro, nós podemos usar a condição de que a posição é a mesma. Como ele sai da casa dele nas duas vezes para chegar lá no lugar do encontro, o deslocamento que ele faz indo mais devagar, saindo mais cedo, quer dizer, às 8 horas, pedalando 10 km por hora, o deslocamento vai ser o mesmo que ele vai fazer do que saindo mais tarde, tendo menos tempo, e pedalando mais rápido, com uma velocidade maior. Então, tanto na situação 1 como na situação 2, o deslocamento, o ΔS da situação 1 e da situação 2 vai ser o mesmo. Mas o que é ΔS? Olha lá, está aqui em cima. ΔS é velocidade vezes tempo. Então, no lugar de ΔS da situação 1, eu vou colocar velocidade média vezes tempo, né? Intervalo de tempo da situação 1. Então vai ficar velocidade média vezes intervalo de tempo da situação 1. E o ΔS da situação 2 também vai ficar velocidade média vezes intervalo de tempo da situação 2. Aqui a gente pode ir utilizando as informações que nós temos. Na situação 1, a velocidade é de 10 km por hora. Como a velocidade está em km por hora e o tempo também está colocado dessa forma, não vai ter problema se eu utilizar esses números sem as unidades, porque não tem alteração. Só lembrando de uma coisa. Vamos colocar aqui, no lugar da velocidade, você tem 10 km por hora vezes o ΔT1. ΔT1 não é o tempo de saída. ΔT é a variação do tempo, é o intervalo de tempo. Quanto tempo ele levou? Lembrando para vocês que para calcular quanto tempo ele levou, tem que fazer isso aqui, ó. Olha lá. ΔT é o tempo final menos o tempo zero, o tempo de saída. Nós temos o tempo de saída, tempo inicial. Nós não temos o tempo que ele chegou no encontro. Então a gente vai ter que usar no lugar de ΔT isso aqui. T menos T0. T menos o tempo de saída, o tempo inicial que foi dado para a gente. Voltando lá. Olha lá. Então ΔT é o tempo de chegada, o tempo final, que é a pergunta do problema, né, gente? Menos o tempo inicial nesta situação. Deixa eu vir com a minha carinha para cá. Menos o horário de saída na primeira situação, 8 horas. Que vai ser igual a velocidade média da segunda situação, que é 15 km por hora,
vezes o intervalo de tempo da segunda situação. O tempo final, que nós não temos, menos o tempo de saída, que é 9 horas. Pronto. Isso daqui é uma equação, porque tem um sinal de igual, né? Tem números, operações e valores desconhecidos. São letras, né? Então isso é uma equação. Dá para descobrir o valor desconhecido nessa equação? Dá, porque esse tempo final aqui, que é o tempo de chegada no encontro, é igual a esse. Então você tem só um valor desconhecido numa equação, uma equação do primeiro grau. Agora basta resolvê-lo. Vamos resolver? Então vamos lá. O 10, ele está multiplicando o parênteses, né? O 10 está multiplicando o parênteses. No parênteses você tem dois termos. Um termo sendo subtraído pelo outro. Então o 10 multiplica os dois termos. Certo? Então vai ficar 10 vezes TF e 10 vezes menos 8. Então vai ficar 10 TF, tempo final, menos... Quanto que é 10 vezes 8? Isso. E a mesma coisa vai acontecer lá. 15 vezes TF menos 15 vezes 9. 15 TF menos 15 vezes 9. Vamos ter que fazer essa continha aí. Quanto que é 15 vezes 9, pessoal? Ó, vamos fazer de cabeça? 9 vezes... Vou pegar aqui. 9 vezes 10, 90. 9 vezes 5, 45. 90 mais 45, 135. Isso. Aposto que vocês também pensaram isso e acertaram. Vamos lá. E aí? Eu vou isolar o TF. Tem TF no primeiro membro e tem TF no segundo membro. Aqui tem mais TF do que aqui, não é? Então eu vou cancelar esse TF que está positivo aqui, que está somando o menos 80. Cancelando ele, vai ficar... Olha lá. 15 TF que já está aqui no segundo membro, menos 10 TF. Tá? Cancelei ele aqui, somando, ele aparece depois do sinal de igual, com a operação inversa, subtraindo. Como é que eu cancelo o 10 TF aqui? Com menos 10 TF, zerou. Aí vem para cá. E no primeiro membro eu não tenho menos 80, e no segundo membro menos 135, vou cancelar esse menos 135 daqui. Para ficar no segundo membro só o TF. Como? Com a operação inversa, somando 135. Se eu tenho menos 135 no segundo membro, para cancelar ele, coloca mais 135, aí fica zero. Só que para manter a igualdade, eu tenho que colocar 135 positivo aqui também. Aí vamos fazer as continhas. 135 menos 80, né? Se eu tirar 80 de 100, sobra 20, mais 35, 55. (15 TF menos 10 TF), 5 TF. 5 vezes a temperatura final dá 55. 5 vezes o número dá 55. Que número é esse? Hã? Fácil, né? Ou o 5 que está multiplicando o TF, vou cancelar aqui. Como? Com a operação inversa da multiplicação, a divisão. Então, se no outro membro tem 55, ele vai ficar dividido por 5. Que é igual à temperatura final. Certo? E aí, quanto que é 55 dividido por 5? 11. É a temperatura final. Opa. Maravilha. 11 o quê? É uma temperatura... Oh, meu Deus, que temperatura? É o tempo final, é o tempo do encontro.
11 é o tempo do encontro. Esse horário vai ser dado o quê? Em horas, né? O tempo de saída era 8 horas, o tempo de saída na segunda situação 9 horas. Então, o horário do encontro, né? O tempo do encontro final vai ser 11 horas. Vamos escrever melhor isso. Gente, eu tô com uma canetinha aqui que ela não pega direito. Eu vou tentando fazer e corrigindo, tá? 11 horas. Pronto. Esse é o tempo final do encontro. Respondeu a nossa pergunta? Respondeu. Se a gente ver lá na nossa análise do resultado, olha ali, ó. Né? Problema 1, o problema do encontro. O que eu tinha que saber? Eu tinha que saber que velocidade média é deslocamento pelo tempo, ΔS sobre ΔT, sabendo que esse deslocamento é a posição final menos inicial, e o intervalo de tempo, né, o ΔT, é o tempo final, que é o tempo do encontro, menos o tempo que ele partiu. Né? O encontro ele permite situação, ele tem que ser no mesmo lugar, no mesmo horário. Tá aqui. Para isso, o que nós identificamos de informação? Primeiro a pergunta, né? Qual que era o tempo final, o tempo do encontro? Depois, as informações. Tá aqui. Quais são as informações? Você tem duas situações. Na primeira situação, situação 1, o tempo inicial, o tempo que ele sai, o tempo inicial é 8 horas e a velocidade média na situação 1, 10 km por hora. Na situação 2, o tempo inicial do movimento, tempo inicial da situação 2, 9 horas. E a velocidade média na situação 2, 15 km por hora. Não é isso? Daí, né? Olha lá. Trabalhei a fórmula da velocidade média para poder isolar o deslocamento. A velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Então, cancela o ΔT aqui, vai multiplicando lá. Então, velocidade média vezes ΔT é o deslocamento. Ou deslocamento, velocidade média vezes ΔT. E aí foi, na situação do encontro, tanto na situação 1 como na situação 2, o deslocamento percorrido é o mesmo. Ele sai do mesmo lugar, chega no mesmo ponto do encontro. Sai da casa dele e chega lá no ponto marcado encontro. E aqui também. Substitui o ΔS por Vm vezes ΔT para a primeira e segunda situação. Chegamos na equação, dependendo do tempo final, isolamos o tempo final, chegamos no resultado. Aí. Maravilha, né? Tudo bem? Beleza? Vamos ver o segundo problema? O segundo problema, ele é um pouquinho mais complicado. Vamos voltar, então, no nosso segundo problema. Vou fazer a leitura dele aqui. Questão 2. A troposfera é a primeira camada da atmosfera. Estende-se do nível do mar até a altitude de 40.000 pés. Nela, a temperatura diminui 2 graus Celsius a cada aumento de 1.000 pés de altitude. Suponha que em um ponto A, situado ao nível do mar, a temperatura seja de 20 graus Celsius. Pergunta-se: item A. Em que altitude acima do ponto A a temperatura é de 0 graus Celsius? E no item B, qual é a temperatura a 35.000 pés acima do mesmo ponto A? Olha, gente, um probleminha que não é difícil, hein? Inclusive, ele traz duas perguntas, uma no item A, outra no item B. E a do item A, você pode ir contando nos dedos, assim, e chegar no resultado. A do item B também não é difícil de estimar. Se você pensar no que você fez no item A, você continua fazendo, recorrendo à situação e chega no item B.
Mas eu vou tentar explicar e escrever de uma forma mais organizada na matemática e na física também, né? Usando a simbologia correta e tentando usar aquilo que eles estão querendo que seja usado para esse tipo de problema com a matemática, que é a função. Tá bom? A função, ela relaciona duas grandezas. Conforme uma grandeza muda, a outra muda também. Eu sempre falo um exemplo lá, comprar pãozinho na padaria, né? O preço do pãozinho não é por quilograma? Se eu vou comprar 10 pãezinhos, ele dá meio quilograma. Cada pãozinho é 50 gramas, dá um preço. Se eu vou comprar 20 pãezinhos, vai dar 1 quilograma. O preço vai ser outro, né? Dobrou a quantidade de pães, dobrou o peso dos pães, vai dobrar o peso, vai dobrar o preço dos pães. Isso daí é uma função entre quantidade e preço, ou peso e preço, uma coisa desse tipo. Vamos lá. A troposfera. O que é isso? Primeiro vamos seguir os 4 passos da resolução do problema. Compreender o problema, interpretá-lo, né? Definir estratégia, executar a estratégia e depois verificar o resultado. Troposfera. Nós sabemos que a Terra ela é uma geodésia. O que é isso? Ora, uma geodésia é como se fosse uma pedra, né? Ela se assemelha a uma esfera, assim como o meu desenho aqui não é uma esfera perfeita, inclusive está falhando, deixa eu apagar aqui, peraí. Assim como o meu desenho não é uma esfera perfeita, a Terra também não é uma esfera perfeita. Ela tem vales, tem picos, tem achatamentos. Não sou professor de geografia, mas os meus estudos permitem me dizer isso, né? E a gente sobrevive na superfície dessa geodésia. Na superfície que não é alagada, porque essa geodésia ela tem veias, sulcos, tem uma parte dela que é alagada, inclusive a maior parte é alagada. 70% dessa geodésia está submersa à água e só 30% está fora d'água, é isso? Acho que é. Depois eu vou perguntar para o meu amigo El, professor de geografia. Mas a gente utiliza do oxigênio para respirar, né? De um gás que tem ao redor dessa geodésia. Toda essa camada de gás ao redor é a atmosfera. Mas aí tem algumas camadas dessa atmosfera. A gente tem a primeira camada dessa atmosfera ao redor, que é a troposfera. Certo? Conforme a informação do problema. E essa primeira camada, ela tem uma altura de 40.000 pés. A simbologia de pés é FT, que vem do inglês foot. Essa medida de pés também é uma medida inglesa, né? As medidas inglesas, elas têm uma... Ela não obedece o Sistema Internacional de Unidades, são medidas fora do Sistema Internacional de Unidades, mas são conhecidas pela gente, né? Polegadas, pés, jardas, milhas, né? São medidas do sistema inglês e que são utilizadas bastante em alguns países, como Estados Unidos, Inglaterra, Austrália. Não é comum para nós. E o símbolo é FT, justamente por causa da palavra foot, que significa pé. Tudo bem? Beleza. É mais ou menos um pé, um foot, é 30,48 centímetros. Certo?
que seria o pé do rei na época que foi definido essa unidade de medida. O pé dele é maior que o meu. Eu medi o meu aqui, o meu dá uns 27 centímetros. O dele é uns 3 centímetros maior. Tá? Então essa é a medida de pés. Bom, entendendo o problema. Tá aqui a troposfera, tá aqui a altura da troposfera, desde o nível do mar, aqui, até aqui em cima, desde o nível do mar, aqui, até aqui em cima, o final da troposfera, 40 mil pés de altura. Eu não vou fazer transformação para quanto que dá, para não ficar perdendo tanto tempo assim. O vídeo já vai ficar longo, sem toda a explicação. Vamos lá. Então, o que mais que nós temos do segundo problema aí? Vamos começar com ele aí. Problema 2. Além disso, ele diz que a cada 1000 pés de altura, partindo do nível do mar, diminui 2 graus Celsius de temperatura. Isso daí daria para montar uma tabelinha, né, gente? O que vocês acham? Olha só. Se eu fosse montar uma tabelinha, ficaria assim. Será que vai dar? Aqui acho que ficou muito apertadinho. Pera aí. Deixa eu corrigir. Olha lá. Dependendo da altura, acima do nível do mar, nós teremos uma temperatura. Temperatura eu vou escrever altura com H e temperatura por T maiúsculo, certo? Então, na altitude do nível do mar, que é a altitude 0, nós temos a temperatura de 20 graus Celsius. É isso? Caramba, tá ruim mesmo. Vamos lá. Isso. Com 1000 pés de altura, vai diminuir 2 graus Celsius. Então vai para 18 graus Celsius. Mais 1000 pés de altura, vai para 2000 pés de altura. A temperatura vai diminuir mais 2 graus Celsius, vai para 16. Dá para fazer isso até chegar na temperatura 0, não dá? Mas qual altura vai ser essa aqui? Bom, ele considerou que o nível do mar é o ponto A. Deixa eu usar a simbologia correta aqui, então. Ele considerou que o nível do mar é o ponto A. Vamos considerar o final da troposfera como um ponto B? Isso. Então nós teríamos uma situação dessa forma aqui. Eu tenho a altitude no nível do mar. Nível do mar, que é o ponto A, que vai ser a altura 0. Com isso, também temos a temperatura.
no ponto A. Temperatura 20 graus Celsius. Maravilha. Subindo, vai diminuir a temperatura. Vai chegar a um determinado ponto B, em que, nesse ponto B, deixa eu passar para o outro lado, para ficar melhor identificado. Nós teremos uma determinada altura para ele, que por enquanto não sei qual que eu quero descobrir, e a temperatura de 0 graus Celsius. Certo? Ele quer saber qual que é essa altura do ponto B. Bom, se continuar aquela tabelinha, gente, chega no resultado. Você vai indo, chega. Mas não é isso que ele quer. Ele está numa aula de função. Ele quer que você crie uma função, mas pode chegar também, não tem problema, resolve o problema. Mas eu tenho que explicar para vocês como é que a gente pode criar uma função por uma escrita que me leve a esse resultado. Olha, nós sabemos que a temperatura ela diminui 2 graus Celsius a cada 1000 pés de altitude. Essa diminuição ela representa uma variação. No exercício passado eu não falei para vocês que uma variação é simbolizado pela letra grega delta e que essa variação de temperatura é de menos 2 graus a cada 1000 pés? Diminui? Então, se diminui é menos 2 graus Celsius por, e o por é uma divisão, vou escrever aqui na fração, por 1000 pés. Essa é a variação, tá aqui ó, o delta de temperatura. Isso é o que nós temos. Bom, variação é a temperatura final menos a temperatura inicial. Certo? Como é que a gente vai escrever a fórmula? Vai escrever da seguinte maneira. A temperatura final ela vai começar em 20 graus Celsius, o nível do mar, e vai diminuir, que é menos, 2 graus para cada 1000 pés de altitude. Altitude que a gente está simbolizando pela letra H. Então vai ser 2 multiplicado por H. Por que eu fiz esse parênteses aqui? Eu já estou pensando um pouquinho na frente. Então 2 vezes H de altitude. Mas não é a cada 1 pé, é a cada 1000 pés. É a cada altitude H por 1000. Né? Se for 1000 aqui em cima, 1000 dividido por 1000 dá 1. Uma vez que você andou 1000 pés para cima e que diminuiu 2 graus de 20. Se H for 2000, 2000 dividido por 1000 dá 2. 2 vezes 1000 pés, vezes 2 graus que diminuiu, né? Então vai dar 4. Então 20 menos 4 vai dar 16. E assim por diante. Esta é a equação, é a fórmula da função que ele quer que você construa. De temperatura
dependendo da altitude. Da altitude a cada pé? Não, da altitude por 1000 pés. Olha aí. Beleza, né? E agora? Agora vem a pergunta do item A. No item A, ele quer saber quando é que vai, qual altitude para 0 graus Celsius. Ele dá a temperatura final de 0 graus Celsius. Ele quer a altitude nesse ponto B para que isso aconteça. Olha lá. Pergunta e a informação. Informação e pergunta. A gente vai pegar a nossa fórmula, que acabamos de ver, colocar no lugar da temperatura que nós temos 0, aqui, no T de temperatura, e descobrir o H. Vocês me ajudam? Vocês me ajudam, né? Então, ajuda pensando. Ó. Então, no lugar do T é 0 igual a 20 menos 2, o quê? O H do ponto B, que eu quero descobrir, sobre 1000. Dá para descobrir esse H? Dá. Opa. Vamos tentar descobrir o H aí. Como é que eu faço isso? Vocês estão vendo que aqui 2HB sobre 1000 está subtraindo 20. Eu vou cancelar ele desse lado. Como? Com a operação inversa, com a adição. E aí vai aparecer do outro lado sinal de igual, ele somando. 2 vezes HB sobre 1000 é igual a... O que sobrou aqui? Só o 20. Maravilha. E vou isolar o HB. Então, vai ficar... o 1000 que está multiplicando, eu vou cancelar ele aqui. Perdão. O 1000 que está dividindo, vou cancelar ele no primeiro membro. Eu cancelo com 1000 multiplicando. Então vai ficar 2HBs. Espera aí só um minutinho. E do outro lado, 20 vezes 1000. O 2 que está multiplicando o HB, também vou cancelar ele aqui. Se ele está multiplicando, para cancelar, tem que ser com a operação inversa, dividindo. Vou resolver aqui, ó, 20 vezes 1000, 20.000. E o 2 que eu cancelei multiplicando, 2 dividindo. 20.000 dividido por 2 vai dar 10.000. Olha lá. É isso. Tudo bem? Essa é a altura do ponto B. 10.000 o quê? Ele deu pra gente em pés, que o símbolo é FT, de foot. Certo? É isso aí. Esse foi o item A. Aí aparece pra gente o item B. Qual que é o item B? Vamos buscar lá o item B. Olha lá. Item B, pessoal. Qual é a temperatura 35.000 pés acima do ponto A?
No item A, ele deu a temperatura e pediu altitude. No item B, ele deu altitude e quer a temperatura. Como a gente já definiu a fórmula, nós vamos usar a mesma fórmula. Temperatura é igual a 20 graus Celsius menos... Deixa eu tirar minha carinha daqui. Né? 2 graus que diminui a cada altitude por 1000 pés. Ele deu altitude de 35.000 pés. Então, no item B, eu vou colocar as informações do item B, que foi o seguinte. Para a altitude de 35.000, qual a temperatura? Vamos lá. Então, vamos substituir e calcular. Eu quero a temperatura, vai permanecer como a letra do valor desconhecido. A altitude eu tenho, então vou substituir a altitude. Para poder calcular. Gente, aqui olha, a temperatura já está isolada. Então só vou fazer essas continhas. O que eu tenho aqui? Uma subtração, uma multiplicação, uma divisão. O que eu faço primeiro? Multiplicação e divisão, ou divisão e multiplicação. Vou fazer a divisão primeiro. 35.000 dividido por 1000. 35.000 dividido por 1000 vai dar 35. Vezes 2, 70. Então, copio todo o restante, que eu não estou usando por enquanto. Né? E por último, 20 menos 70, menos 50. Eu tenho 20, tiro 70, dá para tirar o maior do menor? Dá, usando o valor negativo, né? Menos 50. Menos 50 é o que, pessoal? Olha, é temperatura, estão medindo em graus Celsius, menos 50 graus Celsius. Então, a 35.000 pés, quase no final da troposfera, que é de 40.000 pés, a temperatura é menos 50 graus Celsius. Então, se você subir muito de altitude, a temperatura se torna extremamente gelada, né? Por exemplo, quando você está voando de avião, o avião, ele por dentro ele é pressurizado e mantém uma temperatura fixa para o seu conforto, mas lá de fora está congelante. É isso aí. Tudo bem, pessoal? Eu vou usar igual os youtubers, né? Se gostou, dá like e compartilha o canal, se inscreve, marca o sininho para hora que sair mais vídeos. E fala o pessoal também assistir, ver. Eu resolvi as atividades, eu quero que vocês me entreguem as atividades resolvidas, tá bom? Abraço.